Professora, essa questão aí que o professor Jorge falou, de não quer ser professor, essa é a nossa realidade. Nós temos essa realidade. Por exemplo, como o senhor explicou, pela falta de emprego, pelo desemprego que toma conta do nosso país, às vezes as pessoas se dispõem a ir para a sala de aula sem que ela tenha vocação para aquilo, sem que ela tenha responsabilidade, senso de comunidade. E lembre-se, ela quer ir pela necessidade do trabalho, mas ela se esquece que em uma sala de aula ela está formando futuros profissionais, ela está formando, preparando alguém para trabalhar com o filho dele, daquele professor, no futuro, com o filho, com o neto, para formar a cidadania. Nós temos também um outro problema sério em nossas escolas, no nosso país principalmente. O professor ele não tem habilidade em determinada matéria e ele pega pelo simples fato de ter um emprego. Ou, se eu não domino a matemática, o que eu vou fazer em sala de aula com ela? Não é? Eu tenho que trabalhar exatamente com o que eu dou que dê conta. Se eu não consigo dar conta daquilo, eu não tenho que pegar. Porque trabalho, emprego pode não ter, mas trabalho a gente arruma. Né? Qualquer coisa você faz para sobreviver, desde que não seja para prejudicar os outros e prejudicar a sociedade, a humanidade, principalmente as crianças. Perfeito. Por isso que eu coloco isso. Se você está em dúvida, vai procurar ajuda. Tranquilo. Sinal de vida, de movimento. Agora, se você tem certeza, tem clareza que não quer ser professor, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. Até porque, de modo geral, o salário do professor não é assim. Se a gente ganhasse 10 mil reais por mês, seria muito difícil ganhar isso, talvez, em outro lugar. Mas, de modo geral, você está ganhando 10 mil já ou não? De modo geral, o salário nem é tanta coisa assim. Mas não importa. Por uma questão ética. Se você pede demissão, você se ajuda. Você vai ser feliz em outro lugar. Em primeiro lugar. Segundo, se você pede demissão, você está abrindo vaga para alguém que quer ser professor. Você ajuda. Terceiro, se não aparecer ninguém para ser professor naquelas condições, você está ajudando, porque você vai provocar uma crise e vai dizer o que para os dirigentes: ou vocês pagam melhor, ou vocês respeitam mais o professor, ou não vai ter mais professor. Então você ajuda. Agora, o duro é justamente isso, quando a pessoa não sai, mas não fica. É o professor cabelinha. Agora, por favor, o professor não é cabelinha, ele está cabelinha. Essa decisão é importante ou não? Por quê? Pode mudar. Ele pode vir a ser de novo luz vida. Em primeiro lugar. Agora a questão da falta de respeito, a falta de remuneração que o professor, que a categoria tem, não dá o direito também ao professor. Ele pode fazer isso, cobrar dos governantes, de quem é responsável. Agora, não ir para a sala de aula, trabalhar, fazer um trabalho de qualquer jeito, sem se responsabilizar com o aluno, porque o aluno não é culpado. O aluno nada tem a ver com a situação de desrespeito, de descaso que o professor vive. Aí ele pode chegar para o governante, como o senhor disse: se você não pagar melhor, não vai ter mais professor. Bom, e se não tiver mais professor, o dia que não tiver mais professor, vamos ter médicos, juízes e outras profissões, mas não vamos. Então é preciso que ele aprenda a reivindicar os seus direitos de quem realmente possa atender, não o aluno, cobrar o aluno de forma injusta. Esse é um dado. Oi, pega o microfone, por favor. Esse é um dado, rapidinho. Esse é um dado muito importante, é um choque de realidade. Fala, professor. Mas aí volta ao que o senhor disse, inicialmente, a questão da estratégia. Acaba esse não querer ser, querer estar. Fala mais próximo. Esse não querer ser, esse não estar sendo, é muito pela cópia, pela reprodução. Isso. Né? Então, esse modelo de reprodução, que é o modelo do capitalismo, é que a gente precisa. Então, a gente tem que tomar consciência e adquirir a consciência para não reproduzir com o nosso aluno
teve enquanto estudante, né? Até dentro da própria universidade. Muitas vezes a gente vê apenas reprodução, às vezes cópia. Então, se nós não tomarmos realmente essa consciência, a gente, mesmo até desejando ser professor, às vezes até gostando, mas a nossa prática vai ser uma prática de reprodução de cópia do que ele já teve. Está ótimo. Isso é muito importante. Nós não estamos falando de um professor em particular. Deixa eu pegar uma vítima aqui. Você, professora, não tem formação, não quer ser professora, pai de Satanás, fogo do inferno. Brincadeira. Se fosse o caso de uma professora, mandava internada, não fácil. Agora, quando a gente vê tantos e tantos professores, a análise não pode ser só individual, tem que ser uma análise histórico-cultural. Isso é importante. Não estamos falando de uma pessoa em particular, estamos falando de toda uma categoria. Ok? Já dizia o velho Marx que as gerações passadas, ou que esmagam, as gerações esmagam o cérebro dos vivos. Então esse peso é muito forte na tradição. Inclusive, no caso da pedagogia, através desse conceito que eu forjei aí de imprint escolar instrucionista. Então isso é um elemento, digo isso para a gente não ficar se culpando. Ai meu Deus, eu pus um aluno atrás do outro, vai de Satanás, eu sou pecador, não, se for, é uma questão, quando você chegou na escola, você já encontrou isso, você já passou por isso. Então não vamos nos culpar por isso. Né? Agora, aí vem aquele choque de realidade. Isso é muito importante. Ninguém me obriga a ser professor. Tem professor numa posição super infantilizada. Ah, mas o meu salário, as condições de trabalho. Pô, cara, ninguém te obriga a ser professor, vai procurar sua turma. Se não quer ser professor, vai procurar sua turma. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que você não queria ser professor, acabou virando por uma circunstância. Eu te dou uma dica. A pedagogia te dá uma dica. Se entrega um pouco, cara. Se entrega um pouco. Faz isso um pouco que como é que chama o menino? Estava cantando. Eu aí vou falar. Se entrega um pouco. Procura um pouco a mais os meninos. Eu vou falar uma coisa aqui muito complicada, mas vou falar, porque eu acredito. Mesmo que você não saiba matemática, você pode virar um bom professor de matemática. Tem um livro clássico, O Mestre Ignorante. Era um sujeito que tinha que ensinar alguma coisa que ele não sabia. O que ele fez? Muito sinteticamente. Ele começa a aprender junto com os alunos. E ao revelar para os alunos o seu processo também de aprendizagem, acaba sendo uma coisa muito legal, porque ele vira parceiro dos alunos. É claro que não é ideal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas se você chegou nessa situação limite, agora isso pede o quê? Pede uma entrega. Agora, se você não sabe matemática, né, vai dar aula de matemática e resolve ser aquele que reprova o menino, porque ele não sabe também, você está entrando no jogo mais uma vez de reprodução. Então, porque vejam, gente, o magistério possibilita a nós professores um prazer que é um dos maiores prazeres do humano, que é o prazer de ajudar o outro a aprender. Você sabe, por mais que você goste do João Vitor, você não pode aprender pelo João Vitor. É ele que aprende, ou não. Mas o fato de você ver o João Vitor aprendendo, se desenvolvendo com a tua ajuda, isso traz uma satisfação enorme, é um prazer enorme. Mas para isso, eu só posso ter o prazer de ensinar se eu me entrego na relação. Se eu for com tudo na relação. Ou, pelo menos, com uma boa parte. Agora, se eu já chego, né, fechado, com o pé na frente, já me distanciando, acusando o aluno, rotulando, jogando conteúdo como se fosse merda. Né? Isso, jogar conteúdo como se fosse merda, é psicanalítico. Né? O François Dolto, por exemplo, trabalha muito isso. Nós precisamos passar da fase anal para a fase genital. Muito professor não passa para a fase genital. Continua jogando merda nas crianças, vomitando nas crianças. A
fase genital, na psicanálise, é a fase criativa. A fase anal é a fase só dos experimentos. Tá? Então, muitas vezes, os professores não ajudam os alunos a crescerem, porque eles também ficam na fase anal, só dando merda para os alunos, só dando coisa que não presta, só vomitando em cima dos alunos. Peguei bem pesado? É psicanálise isso, gente. Agora, perguntinha: quem de nós teve formação em psicanálise na pedagogia? Como é que você forma um professor sem ter elementos básicos de psicanálise? Teve? Ótimo. Fala um pouquinho para mim. Bom dia, eu sou psicanalista. Ah, mas você teve isso na pedagogia? No curso de pedagogia? Onde você fez pedagogia? Fiz pedagogia na UESB, GQ. Tem a matéria. Não tem a matéria, tem dentro de Psicologia 3, a gente estuda. Ah, mas tudo bem, já é alguma coisa, né? Mas o meu sonho, qual é o meu sonho? A formação do professor em 8 anos, período integral, com estágio desde o primeiro ano remunerado. É assim que eu quero. Nesse meu curso vai ter psicanálise 1, 2, psicanálise de educação, vai ter um monte de coisa. Tem psicologia 1, 2, 3, 4. Tá? O que eu quero dizer, gente? Quantas vezes a formação do professor é tão frágil, mas isso não tem o menor problema. A própria psicanálise fala isso. O fundamental, sabe o que é? É o desejo. É a falta. Lembra da Adélia Prado? Eu quero é fome. Tenho pão, tenho queijo. Não adianta ter pão, ter queijo, se eu não tenho fome. Tem um amigo que é diretor de escola de São Paulo, escola estadual, na cidade de São Paulo. Ele é diretor há 13 anos. E ele me disse o seguinte: Celso, quando eu entrei lá, os professores queriam obras para fazer trabalho com os alunos e não tinha na biblioteca. A gente ficava fazendo vaquinha para comprar alguns livros para poder. Hoje, 13 anos depois, nós temos uma belíssima biblioteca. Você quer ler Jorge Amado? Tem 120 volumes daquela obra. Você quer ler Humberto Eco? Tem 40 volumes. Só que tem um detalhe: não tem mais professor querendo fazer trabalho. Eu quero é fome. Eu quero é fome. Você acabou de se formar, a menina acabou de se formar em pedagogia na, como é que chama? UFBA, assim? Não, eu quero falar na federal, na UFBA, né? UFBA. Acabou de se formar na UFBA, em pedagogia. Ela chega na escola, eu me formei na UFBA, sou pedagoga. Vou trabalhar com você, fazer o quê? Vai para o fogo do inferno, minha filha. Ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado na Alemanha, 45 livros publicados, 25 livros publicados, 45 teses orientadas, pesquisadora sênior AAA+, no CNPq, chega na escola, ai meu Deus, vou ter que trabalhar com vocês aqui, eu sou pesquisadora sênior AAA do CNPq, vai pro fogo do inferno, minha filha. Acabou de se formar na pedagogia, chega na escola, pessoal, acabei de me formar, fiz um curso bacana, mas tem muita coisa que realmente eu não sei, quero aprender com vocês. Está salva, minha filha. É pesquisadora, mestre, doutora, pós-doutora na Alemanha, 25 livros publicados, 45 teses orientadas, pesquisadora do CNPq, chega na escola. Pessoal, quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo que a coisa é muito mais complicada do que eu imaginava. Que bom estar aqui com vocês. Está salva, minha filha. Vocês são fáceis, claro, gente. O importante não é o quanto você sabe,